Boa tarde, pessoal. Então, mais um vídeo de estequiometria para vocês. Nesse exercício, o enunciado comenta que a nitroglicerina, ao ser detonada, geram 4 gases diferentes. E coloca alguns questionamentos em relação a essa reação. Então, primeiro passo, a reação já está balanceada. Então, vocês não precisam se preocupar com a questão de balanceamento. A gente já vai direto para os cálculos. Outra questão importante é a gente saber a relação de mol. O que significa um mol e como significa isso. Então, um mol significa 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, como também significa 22,4 litros na CNTP, e significa também a própria massa molar do composto. Então, exemplo, um mol de CO2, se eu estiver falando em moléculas, tem esse valor, 6,02 vezes 10 a 23. Se eu falar um mol de CO2 em litros ou volume, vai ter o valor de 22,4. E se eu falar um mol de CO2 em gramas, no caso massa molar, nós vamos ter 44 gramas por mol. Então é importante a gente saber essa relação de mol e o que eu preciso saber para resolver o enunciado. Então vamos lá. No primeiro, fala o seguinte: quantos gramas de gás carbônico, CO2, ele quer saber uma quantidade em gramas de CO2, são produzidos a partir da detonação de 1 mol de nitroglicerina. Então vamos adequar todo o exercício. A primeira linha eu vou colocar todas as quantidades molares, ou seja, vou pegar o meu número estequiométrico e colocar aqui embaixo como número de mol. Então, da nitroglicerina eu tenho 2 mols. Do gás nitrogênio eu tenho 3 mols. Do gás oxigênio eu tenho meio mol, ou 0,5 mol. Do CO2, gás carbônico, eu tenho 6 mols. E da água, eu tenho 5 mols. Então, depois que eu fiz o primeiro ajuste, o enunciado ele relaciona a nitroglicerina com o gás carbônico. Então, eu quero saber coisas relacionadas a esses dois compostos. Esse e esse. Vamos lá, qual que é a pergunta? Quantos gramas de gás carbônico? Então eu quero saber alguma coisa em X gramas. Para saber alguma coisa em X gramas, eu tenho que colocar a adequação em gramas também. Eu sei que tem 6 mols, mas quanto que vale isso em gramas? E aqui o exercício quer saber para 1 mol. Então, quando eu tenho 1 mol de nitroglicerina, eu vou ter X gramas de CO2. Então, se aqui está em mol, aqui na adequação do exercício eu tenho que colocar em mol também. Então, parte de adequação. Mol é a quantidade que eu tenho aqui em cima, 2. Nesse caso, eu preciso adequar em gramas. Eu sei que cada 1 mol de CO2 equivale a 44 gramas. Se eu tenho 6 mols, eu tenho 6 vezes esse valor. Eu tenho 6 vezes 44 gramas. Então eu sei que 2 mols de nitroglicerina geram 6 vezes 44 gramas. Se eu tiver 1 mol de nitroglicerina, vão ser gerados X gramas de CO2. Agora aqui é regra de 3. Multiplicação em cruz, 2 vezes o X, 2 vezes X é igual a 1 vezes 6, que multiplica 44. 1, esse 1 aqui, vezes 6, vezes 44. Isolo o X, X é igual a 1 vezes 6 vezes 44, dividido por 2.
Esse cálculo vai dar 132 gramas. Então, o meu X gramas aqui de CO2 vai ser igual a 132 gramas. Então, quando eu tiver 1 mol de nitroglicerina, isso vai me gerar 132 gramas de gás carbônico. Porém, nesse enunciado, nesse exercício, a gente vê que tem uma única reação com várias perguntas relacionadas a essa reação. Uma outra diz o seguinte, ó, quantas moléculas de gás oxigênio? Então ele quer saber alguma coisa relacionada ao gás oxigênio são produzidas a partir da detonação de 4 mols de quem? Da nitroglicerina. Então vou dar um espacinho aqui para vocês darem um print na tela desse daqui e a gente já passa para o segundo. Ok, então vamos lá, vamos para o segundo. Então já printaram, vou apagar essas informações aqui. Vou apagar as informações também do gás carbônico, porque pra gente ele não interessa mais no momento. E vamos àquele que é o objeto de estudo no momento, que é o gás oxigênio. Então, na última linha, eu vou colocar aquilo que o enunciado está pedindo. Nessa segunda linha, eu coloco a adequação e na primeira, sempre a quantidade molar. Então, quantas moléculas de gás oxigênio? Então, aqui é X. Moléculas. Lembrando, moléculas, 6,02 vezes 10 a 23. Se aqui está em molécula, eu também tenho que adequar o meu exercício aqui em cima para moléculas. Ou seja, a cada 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tenho meio mol, ou seja, eu tenho a metade daquela quantidade, essa parte no cálculo aqui eu posso isolar, esse vezes 10 a 23. E trabalho somente com o cálculo nesse 6,02. Ou seja, metade de 6,02 eu tenho 3,01 vezes 10 a 23. vezes 10 a 23 moléculas. Então, são produzidos, ele quer saber quantos são produzidos quando eu tenho 4 mols de nitroglicerina. Então, 4 mols eu tenho X. Se aqui está em mol, aqui eu tenho que adequar para mol também. Então lembra assim, é sempre a mesma unidade embaixo da mesma unidade, nessa parte de adequação. Molécula, aqui tem que estar em molécula. Mol, aqui tem que estar em mol. Então mol aqui eu já posso pegar o número estequiométrico que estava na frente da nitroglicerina, 2. Então vamos lá. 2 mols de nitroglicerina geram 3,01 vezes 10 a 23 moléculas. Por quê? Porque vale a meio mol. 4 mols de nitroglicerina geram X moléculas de O2. Então vamos ao cálculo agora. Mesma coisa, regra de 3. 2 vezes o X é igual a 4 vezes o valor das moléculas. Isolo o X. 4 vezes 3,01 vezes 10 a 23 dividido por 2. Posso cortar esse com esse. Aqui fica 2, aqui fica 1. 2 vezes 3,01 vai dar 6,02. O vezes 10 a 23 eu mantenho. Então, quando eu tenho 4 mols de nitroglicerina, isso vai gerar 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de O2.
Então a relação desse tipo de estequiometria é sempre a gente fazer a adequação com a mesma unidade do que aquilo que o enunciado está pedindo. Então aqui está em molécula, aqui eu vou pôr em molécula. Aqui em mols, aqui eu ponho em mols. Então essa última linha é sempre os dados do exercício. Aquilo que o exercício quer saber em relação a quem. O segundo é a adequação. Então se for em gramas, eu tenho que transformar essa quantidade de mol em gramas. Se for em litros, essa quantidade de mols em litros. Se for em massa, essa quantidade de mol em massa. Então só tem que tomar cuidado nessa questão, fazer tudo devagar, lembrar sempre que a reação tem que estar balanceada, que não adianta você fazer todo o cálculo e a reação não estar balanceada, que aí você jogou todo o seu trabalho por água abaixo. Então vou dar mais um espacinho para vocês tirarem print dessa parte da tela. Tá, joia? E logo mais colocarei mais outros vídeos da série estequiometria. Então esse foi um dos exercícios, aí com pelo menos resolução de uma parte A e uma parte B. Mas é uma reação que eu posso extrair várias informações e ter vários resultados diferentes, dependendo daquilo que o enunciado está pedindo. Tá joia? Obrigado e boa tarde.